a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Você vai ouvir a palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus que te dá direção e um caminho a prosseguir. Ouça agora a palavra de Deus. E o texto bíblico para a mensagem nessa tarde encontra-se em Isaías, no capítulo 66. Estaremos lendo os versículos 2 e 3. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O que mata um boi é como o que fere um homem, o que sacrifica um cordeiro como que degola o cão, o que oferece uma oblação como quem oferece sangue de porco, o que queima incenso como quem bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. E hoje nós estaremos refletindo com o tema disposto a obedecer a palavra de Deus. Será que essa realmente tem sido a sua vontade, querido? Muitos têm escutado sobre Deus, muitos têm escutado sobre a palavra, mas quando recebem uma orientação do Senhor, será que estão mesmo disponíveis a obedecer e fazer tudo conforme o Senhor ensina em sua palavra? Essas semanas, essa tem sido a reflexão que Deus tem colocado em meu coração para trazer ao programa. Se tem algo que o Senhor deseja sobre a minha e a sua vida, é encontrar uma vida de obediência, querido. É encontrar uma vida que obedece à palavra e à direção do Senhor. Se você é alguém, querido, que escuta a palavra, escuta as orientações do Senhor e não obedece, então é um tempo que o Senhor tem chamado a mim e a você para obedecer, para refletirmos naquilo que temos feito. Obediência. Muitos têm escolhido fazer a sua própria vontade ou do seu jeito, na sua hora e no seu momento. Mas o Senhor nos chama para uma obediência total à sua vontade, querido. Não é pela metade, não é a hora que você quer, nem da forma que você quer, como o Senhor quer. Por melhores que sejam as suas intenções e as minhas, nós precisamos estar disponíveis a uma obediência total. Total. Você não vai fazer pela metade. Se o Senhor pede para você fazer algo de uma forma, então você não vai procurar um outro caminho, um meio mais fácil, talvez para chegar mais rápido. Não. Obedeça da forma e do jeito que o Senhor manda. Em Tiago, no capítulo 1, a palavra nos orienta acerca disso. Tem muitos que têm escutado a palavra. Mas na hora de obedecer, muitos são ouvintes. Apenas ouvintes. Mas o Senhor não nos chama para sermos apenas ouvintes de sua palavra, mas praticantes, obedientes a tudo que Ele fala. Tiago, capítulo 1, versículos 22 em diante, a palavra diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de tal como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido,
mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tem pessoas que ouvem, mas esquecem. Ou esquece, ou gostaria de ter uma outra instrução e não obedece. Não apenas ouça, querido. Obedeça. Não fique só escutando. Se o Senhor tem te chamado para uma vida de obediência, para uma vida de santidade, para uma vida de temor, se o Senhor tem te chamado para uma vida onde Ele deseja algumas atitudes, algumas posições suas, então faça. Quando ouvimos a palavra de Deus e não obedecemos, nós enganamos a nós mesmos. É a nós. Porque o Senhor já tem suas instruções e muito claras. E muitas pessoas estão se enganando, fazendo a vontade de Deus pela metade. Isso é desobediência. Se você tem feito pela metade, isso é desobediência. Isso é desobediência. O Senhor nos chama para uma obediência total, não é uma obediência parcial, pela metade. Eu vou fazer o que me agrada, eu vou fazer isso aqui. Esse aqui não. Na Bíblia está dizendo para fazer isso, mas esse eu faço, esse aqui não. Então, querido, você precisa rever seus conceitos sobre obediência. Para andar em total submissão à vontade de Deus. É assim que o Senhor fala comigo e com você. Observe o que a palavra diz em 1 Samuel, no capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os que mamam, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou ao povo e contou em Teilã 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destruas juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram ao Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente ao Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda causa vil e desprezível, destruíram totalmente. Você vê aqui alguém que desobedeceu. Havia uma ordem. Era para destruir tudo. Mas fez pela metade, fez como quis. E olha o que a palavra diz, no mesmo capítulo, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Obediência pela metade é desobediência. Porque se Deus já dá a instrução, querido, olha,
E Deus sempre estará orientando o seu povo. Deus tem as instruções claras para nós. É só pararmos e escutar a voz do Senhor. É só parar e escutar. Pedir ao Senhor a orientação para cada área de sua vida. Isso vai lhe dar a certeza de ter a direção muito clara sobre todos os assuntos que você precisa. E quando o Senhor te falar, querido, não faça pela metade. Obedeça totalmente, da forma que o Senhor mandar, do jeito que Ele orientar. Não queira colocar o seu jeitinho, não queira achar melhor uma outra instrução, não, querido. Se você tem intimidade com Deus e tem tido um relacionamento com o Senhor, então o que você tem que fazer é passar esse tempo com Deus e apresentar a sua vida, as áreas que você precisa de instrução e orientação, e você então seguir claramente e de forma rápida, viu? Não deixe para amanhã. Não vai adiando, não. Aquilo que o Senhor fala para a sua e para a minha vida deve ser obedecido e no momento em que o Senhor falar. Se Ele disser para não fazer nada, não faça. Se Ele disser para fazer, faça. Se o Senhor falar para você esperar um pouco, espere. Mas aí está exatamente algumas situações da nossa vida em que muitas vezes caímos na desobediência porque não sabemos esperar, nos precipitamos, ou nós temos uma ideia melhor, temos algumas posições melhores e acabamos por fazer aquilo que queremos fazer, desobedecendo ao Senhor. Se Deus tem falado algo para você e você ainda não está em obediência a Deus, querido, aproveita esse momento. Aproveita esse momento para pedir perdão ao Senhor. Se você tem escolhido um caminho diferente daquilo que a palavra te ensina, daquilo que Deus, você já tem certeza, Deus falou comigo e eu não obedeci. Talvez o Senhor já te chamou para uma vida com Ele e você ainda está distante. Você que andou no caminho do Senhor, já foi obediente, temente ao Senhor e hoje não está mais. Querido, então esse é momento de arrependimento e você vir de volta e obedecer ao Senhor. Você conhece mais alguém na Bíblia que desobedeceu? Sim, claro, tem vários personagens. Infelizmente. Mas eles nos servem de lição, de instrução e de exemplo para não fazermos igual. Cada homem e mulher de Deus, cada texto que nós lemos em sua palavra, nós podemos olhar os bons exemplos e trazer para a nossa vida, e aquilo que foi feito errado, nós podemos também trazer para a nossa vida e servir de exemplo para não fazer igual. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ah, queridos, esse é um exemplo de alguém que nós não devemos seguir esse momento aqui. Se ele tinha a clara instrução: vai à grande cidade de Nínive. Então, por que ele foi pegar um navio para uma direção totalmente diferente daquilo que o Senhor já tinha falado? Todas as vezes que você desobedece a uma instrução do Senhor,
você vai ter que arcar com as consequências, querido. A desobediência traz consequências e entristece o coração do Senhor. Na história de Saul, você viu? Ele foi rejeitado pelo Senhor. Rejeitado. Que coisa triste, querido. E a desobediência faz isso. E em Jonas, vamos seguir a leitura, o versículo 4 do capítulo 1, a palavra diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por que causas nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora. Por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhes disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levantava e engrossava cada vez mais. E ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Esse texto ele nos dá algumas orientações claras sobre a vida de um desobediente. Além de ter consequências para si, ainda para os outros. Você vê que aqueles homens estavam lá no barco e vem a fúria do mar, as águas bravias. A desobediência de Jonas trouxe também tribulação na vida daquelas pessoas. Será que você está assim também, querido? Será que a desobediência que você tem tido, será que isso também tem trazido prejuízo à sua casa, à sua família, aos teus, àqueles que estão à sua volta? Será que Deus está falando com você para você se arrepender e retomar o caminho de obediência e seguindo a vontade do Senhor? Deus está chamando um povo para uma vida total de obediência, não pela metade, porque isso é desobediência. Está muito claro para nós nessa manhã, sobre isso. Está muito claro.
Se você não faz as coisas conforme o Senhor manda, você está desobedecendo. Porque você pega uma parte do que o Senhor manda você fazer, mas a outra você faz do seu jeito. O Senhor está te chamando a uma obediência total. Se você talvez tenha estado em meio a uma tempestade na vida, pare hoje, ore e veja se você não está desobedecendo a uma orientação que o Senhor te deu. Se você está em paz, então fique tranquilo. Passamos por lutas mesmo em momentos de obediência? Passamos, sim. Mas temos a certeza que estamos andando segundo a direção de Deus e Ele trará o livramento que precisamos. Mas se você está em desobediência, Deus já lhe deu a ordem, você está seguindo a sua, então nessa tarde, nesse dia, ore a Deus. Assim fez Jonas. O capítulo 2 diz isso. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu me ouvistes a minha voz. O versículo 10, a palavra diz, depois desse momento de oração: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E o capítulo 3, Jonas vai pregar onde o Senhor mandou. Mas ele podia ter ido logo, né? Será que você está assim, querido? Querendo ter suas brilhantes ideias para depois fazer o que Deus manda? Se você está começando na fé e ainda não compreende a voz do Senhor, então ore. Peça que Deus lhe dê discernimento e Ele vai dar, querido. Deus vai dar discernimento a você. Que venhamos estar dispostos a obedecer totalmente. Que esses exemplos que o Senhor nos trouxe nesses dois relatos bíblicos nos sirvam de lição para andarmos em obediência total, não mudando a instrução do Senhor, mas fazendo conforme o Senhor nos orienta. Fico com esse louvor da Êxila, eu me arrependo. Depois desse louvor, vamos estar orando por você e com você.